a realidade desse julgamento final. Tá? A Bíblia diz que Deus fez um juramento que jamais acabaria o mundo com água, as águas do dilúvio. Mas a Bíblia diz lá em Malaquias, no capítulo 4, a partir do verso 1, eis que aquele dia vem ardendo como forno, e não ficará aqui nem raiz nem ramo, que não seja queimado ou destruído pelo poder do fogo. Então, a realidade, o fogo, Deus não vai acabar com água ao mundo, mas Ele vai acabar com fogo. Isso é terrível. Meus irmãos, eu fiz uma leitura aqui um pouco antes para mostrar para vocês que toda essa realidade do final, a igreja já arrebatada, eu mostrei que a igreja, ela, depois de ser arrebatada, ela se apresentará diante do tribunal de Cristo, não para ser julgada com relação salvação ou condenação, porque os que se apresentarão diante desse tribunal já está salvo. Todavia, é uma questão de galardão, né? Haverá aqueles que serão salvos, como Paulo diz, como que pelo fogo, e terá detrimento, prejuízo, mas o tal será salvo, como um homem fugindo de uma barreira de fogo, né? Escapou por um tris, isso acontecerá. Mas depois da igreja galardoada, né? Ela sai diante do tribunal, e eu disse que então ela vai para as bodas do Cordeiro. É uma festa, a festa do casamento do noivo, que é Cristo, o noivo celestial, com a igreja, aonde será efetuado o casamento. Hoje a igreja, às vezes nós falamos, a igreja como esposa de Cristo. Não é esposa. Esposa era na antiga aliança. Israel era considerado como a esposa de Jeová. Porém, a igreja hoje, ela é noiva. Ela está enamorando, ela está namorando com Cristo. Mas nas bodas do Cordeiro será efetuado o casamento. Enquanto acontece aqui na terra a grande tribulação, um período de 7 anos, a última semana das 70 semanas profetizada por Daniel, embora que a grande tribulação diz que é um período de 3 anos e meio, porque os 3 primeiros anos e meio, o anticristo, a besta, a primeira besta que subiu do mar, ela prega paz e segurança. Ela vai galgando popularidade, né, ganhando terreno, até mundialmente conquistar a todos. Aí na metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, aí é quebrado o concerto. Primeiro com Israel, nação que vai quebrar. Depois as demais nações da terra. E aí entrará no mundo a grande tribulação propriamente dita. Todavia, depois desses acontecimentos, nós encontramos aqui, não dá para falar tudo que nós estamos resumindo, escatologia você tem que ficar 2, 3 horas para falar, uma aula, mostrar nitidamente aos irmãos, mas no capítulo de número 20 que nós lemos, nós encontramos aqui a prisão de Satanás. Por que Satanás será preso por 1000 anos? Porque a Bíblia fala do estabelecimento do milênio, que Cristo reinará nessa terra. Evidentemente a igreja estará com Cristo no milênio, tá? A igreja já galardoada, já efetuou o casamento nas bodas do Cordeiro. Aí a igreja participará aqui na terra desse milênio. Na verdade, nesse tempo, céu e terra para a igreja será a mesma grei. Você quer dar uma visita, fazer uma visita na Nova Jerusalém? Você não vai ter nenhuma dificuldade. Eu falei dos corpos celestiais
que é um corpo semelhante ao corpo de anjo, porém o anjo ele é uma criatura. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós teremos no nosso novo corpo as mesmas características. Você vê que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no seu próprio corpo, trazendo os traços, o aparato. Tanto é que os discípulos o reconheceram. Embora a princípio não, porque estavam como que uma escama nos olhos. Mas o corpo que nós vamos ter é um corpo semelhante a esse nosso. Só que um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorioso, diz a Bíblia, semelhante ao corpo de Cristo. E nós, nesse milênio, vamos participar com Cristo. Mas para estabelecer esse milênio, no capítulo 20, o verso de número 4, João, na sua visão apocalíptica, ele diz, e vi tronos, e assentado-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Embora Jesus falou, ele diz, o Pai a ninguém julga, mas ele deu o julgamento ao Filho. Quem vai... sabe qual? Para mim, na minha concepção, a maior surpresa que nós vamos ter quando chegar no céu, alguém diz, eu quero chegar no céu, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. E aí, quando ele chegar diante do trono, sabe quem que ele vai ver? Jesus. Pastor, mas eu quero ver Deus. Você não vai ver Deus, você vai ver Jesus, porque Jesus é Deus. Tanto é que no seu ministério terrestre, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Nós somos um. Então, veja bem, eu tenho para mim que a nossa maior surpresa, quando você chegar no céu, eu quero ver o Pai no trono. Aí você vai ver Jesus no trono. Embora aqui fala de tronos, mas o Pai estava ali. Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade atuando aqui nesta situação. Depois diz aqui, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, certamente aqui os mártires da grande tribulação, porque vai ter muita gente que durante esse período tal, eu não sei se alguns desviados que não ficaram firmes com Jesus, Jesus veio, trasladou a igreja, eles ficaram, aí nesse tempo da grande tribulação, eles serão degolados, serão mortos, abrirão mão de fazer uma aliança com a besta, não receberão o sinal 666, tal, serão mortos. E aí, mas dentre esses aqui também, muitos judeus, ou seja, gente de toda a terra. Isso aqui é fato. Não é só os judeus, ou não é só aqueles que ficaram desviados. Tem pessoas que, de repente, vão se converter durante a grande tribulação. A Bíblia fala das duas testemunhas, que vai proclamar o evangelho, que deu uma pausa, o evangelho do reino. E aí, muitos vão crer e, de repente, se decidirão serem mortos do que ter o seu livramento, mas fazer uma aliança com a besta. Então, certamente são esses aqui. Depois diz, aqueles que não adoraram a besta, a sua imagem, não receberam o sinal na sua testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, até os mártires da grande tribulação, inclusive a igreja, como eu já falei. Verso 5, mas os outros mortos, ou seja, aqueles que desde de Adão até agora, ou até esse tempo, que não abriram o coração para Cristo, não aceitaram Cristo como Salvador pessoal, e Jesus deixou bem claro na sua palavra, ele diz, olha, se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo. Ontem eu disse aqui que Jesus não manda ninguém para o inferno. É o homem, a mulher que voluntariamente,
após ouvir a palavra, não acredita nela. Aí Jesus diz, ó, se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aí ele diz, mas a minha palavra o há de julgar no último dia. Daí o julgamento. Por que o julgamento? Porque a pessoa ouviu a palavra e não creu, não acreditou. Ou tem aqueles que por algum tempo acreditam, depois se desviam da fé. É a mesma coisa. Pedro diz que pior lhe fora conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviar-se dos santos mandamentos que lhe foi dado. Paulo diz, ó, a condenação para aqueles que têm a Cristo não existe. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Não é para os que estavam em Cristo, é para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Mas para aqueles que se desviaram do caminho, a condenação é muito maior para aqueles que conheceram e se desviaram do que para os pecadores, os ímpios, que não tiveram oportunidade, ou tiveram, mas não aceitaram. Então, fica uma dica aí para nós, cuidado para você não brincar de ser crente na igreja, e aí Jesus vem, e aí você fica, e vai ser uma vergonha, e uma vergonha pública, né? Sabia? Quantas pessoas aí fora conhecem a gente, né, Carlos? Aí diz, rapaz, fiquei sabendo que houve um arrebatamento aí, mas você não era da igreja? Eu via sempre você, mas você ficou? O que aconteceu, rapaz? Você não estava firme? Ou você era um crente meia tigela, não a tigela toda? O que aconteceu com você? E vai ser vergonhoso, tá? Então, vamos atentar para isso. Todavia, aqui diz, mas os outros mortos não reviveram, continuaram na sepultura, né? Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bate aqui o martelo. Primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela começa lá com Cristo. Foi o primeiro que ressuscitou. Pastor, mas eu ouvi falar um Lázaro lá que... Não, Lázaro ressuscitou, ou o termo correto, ele reviveu, porque daí a alguns tempos ele teve que morrer de novo, tá? E será arrebatado no dia do traslado, do rapto da igreja. Então, na verdade, Jesus foi o primeiro, as primícias, ou a nossa primícia, Jesus, o primeiro. Então, essa primeira ressurreição, ela vai desde Cristo até os mártires da grande tribulação. Mas, acaba. E aqui diz uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Isso é uma prova contundente, que a igreja reinará com Cristo. Pastor, aonde vai ser o reinado? Aqui na terra, a sede, lá em Israel, Jerusalém, a sede. Vai ser lá. É quando a Bíblia diz que nós vamos reger as nações com varas de ferro, e assim sucessivamente, e cada um, segundo o que fez aqui, vai repercutir lá, e assim sucessivamente. Então é muito claro isso, muito evidente isso na Bíblia. Todavia, aqui diz que acabando os 1000 anos, a partir do verso 7, Satanás será solto da sua prisão. Tem gente que pensa que Satanás está preso hoje. Oh, irmão, que preso o quê? Satanás está bem solto. Satanás está solto. Se tivesse preso, rapaz, ele não estava acontecendo tantas desgraças aí, muito embora o maior culpado é o homem, mas depois Satanás entra também, tá? Mas o homem é muito culpado disso. Mas Satanás também. Então Satanás hoje está solto, não está preso. A Bíblia diz que ele se tornou príncipe da potestade do ar.
Às vezes você pensa que ele está aqui embaixo, está lá em cima. Está aí num espaço sideral aí, está aí em cima. Então, ele será preso. Preso. Alguém disse que ele foi preso já. Não, se foi preso, foi umas correntes bem fracas, né, que ele arrebentou tudo, né? Ou os nós que deram uns nós assim cegos e ele escapou. Então está solto, está bem solto, cuidado com ele. Tanto é que lá Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, ele diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo está falando de quem? Desse ser aqui, diabo, vosso adversário. Ele anda em derredor. Se ele anda em derredor, ele está solto. Está solto. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Graças a Deus que ele está ao nosso derredor. Porque, segundo o Salmo 34, verso 7, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Irmão, quantas vezes você não vê, mas Deus te dá cada livramento, o diabo vem se aproximando de você, você deu brecha e ele vai te tragar mesmo, mas aí o anjo do Senhor, que está ao nosso redor, com a espada de fogo desembainhada da mão, parte em cima dele e ele, pum, desaparece. Então, Satanás está solto. Por isso que Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Tá? Isso eu coloquei em um dos meus livros do Apocalipse, tem toda essa história. Preste atenção. Aí ele sairá, verso 8, enganará as nações. E aí que eu tenho um estudo sobre Gog e Magog, tal, essas nações envolvendo, a Rússia está aí, viu? A Rússia, esses países aí que estão tudo alinhados aí e querem guerra, eles terão guerra, viu? Eles vão ter que guerrear com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então haverá essa guerra, né? E aqui fala Gog, Magog, o número como a areia do mar, para juntar, é a batalha do Amargedon, tá? A batalha do Amargedon. E vem falando, verso 10, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Eu disse que o diabo não vai ser lançado no inferno, porque segundo a Bíblia, até o inferno será lançado no lago de fogo. Na verdade, o diabo vai ser lançado. Quem vai inaugurar o lago de fogo? Primeiramente, a besta, o falso profeta. Os dois serão jogados vivos lá dentro do lago de fogo. E depois, então, o diabo. Porque no período da grande tribulação, é uma triunidade satânica que vai dominar a terra, né? Primeira besta, segunda besta, o falso profeta, depois o diabo, o dragão, aqui diz a antiga serpente, ele tem vários nomes, né? Interessante, vários nomes o diabo, tem uns nomes aí, bonito, né, que a turma coloca nele, tem uma série aí, o Lúcifer, não sei o quê, e mostra, e parece um diabo até meio bacana, cuidado com ele, é tudo sufismo, tá? É para ludibriar a sua mente. Mas aqui diz, presta atenção, que ele será lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, uma prova, uma realidade desse juízo agora. E aí começa, a partir do verso de número 11, o juízo. Juízo do trono branco. Tem até uma imagem do trono. Por que trono branco? Isso fala de justiça, irmão. Deus jamais condenará alguém. E não pensa você que todas as nossas ações, mesmo você sendo um bom cristão, todas estão sendo anotadas. Deus tem um memorial em suas mãos.
está anotando tudo. E tudo que você fizer, tanto para as pessoas lá fora, como para a obra de Deus, você vai receber. Tribunal de Cristo é exatamente para isso. Dê um copo d'água fria a alguém, a um desses pequenos, Jesus diz, ó, jamais perderá o seu galardão. Receber um profeta na qualidade de profeta, vai ter galardão de profeta. Dê um copo de água fria a um dos pequenos do Senhor, água fria, viu? Não dá água quente, não. Se for Coca-Cola, Sprite, é mais gostoso ainda. Então, você vê que tudo está sendo anotado. E nesse grande trono branco, interessante, todas as pessoas, pastor, mas foi aberto o livro da vida. Vai ser aberto para provar que ali já não tem o nome de ninguém para ser salvo nessas possibilidades. Nem ninguém. Vai abrir como testemunho, mas não vai encontrar ninguém. Abre-se os livros e depois diz, abre o livro da vida. Só que não tem mais ninguém. Porque nessas alturas, quem era para ser salvo, já aceitou a Cristo, já passou o período da grande tribulação, ele foi degolado, foi morto, tal. E aí, meu filho, aí é só condenação. Mas isso aqui é como que um testemunho, tá? A igreja estará ali como jurada. Se alguém aparecer diante do tribunal e dizer, eu nunca ouvi a palavra de Deus, seu mentiroso. Na hora, na memória daquela pessoa, ela aparecerá diante dela alguém que foi tal dia na casa dela, ou pregou a palavra de Deus para ela, anunciou Jesus para ela, não terá escapatória, é o que nos mostra. Então, todos os fatos que vamos ver agora conduzem ao grande trono branco, que é o juízo final. Simboliza o poder de Deus para executar a justiça. Por isso, trono branco. Poder de Deus para executar a justiça. Diante do supremo juiz. Pastor, quem vai estar julgando nesse grande trono branco? Jesus deixou claro, o Pai a ninguém julga, mas Ele deu todo o juízo, o julgamento ao Filho. Jesus que vai estar no trono. Agora, Jesus é Deus, eu já disse para vocês. Todos haveremos de comparecer, né? Embora a igreja agora como jurada, né? Não para ser julgada. Os períodos não escapam, ou seja, os perdidos não escaparão ao lago de fogo. Está lá, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20, tá? Depois o capítulo 20, verso 10, olha lá, a besta, o falso profeta, que fizeram sinais e enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram, esses dois foram lançados vivos. Depois no capítulo 20, verso de número 10, verso de número 14, verso de número 15, depois capítulo 21 do Apocalipse, verso de número 8, tudo isso prova que os perdidos jamais escaparão do lago de fogo. Pastor, mas eu pensei que eles iam para o inferno. Não, irmão. Inferno é Hades, é o Seol, né? É o lugar, a casa dos mortos. Pastor, mas já é um pré-sofrimento? Já é, segundo a parábola lá do rico e Lázaro, você vê que o rico ímpio foi para lá e ele já estava sofrendo. Já é um sofrimento. Agora, quer ver sofrer? Mesmo vai ser lago de fogo. Porque além de ser a separação definitiva, é a separação de Deus. A Bíblia diz que o bicho não morre. Bicho aí fala de consciência. A pessoa conscientemente estará no lago de fogo, sofrendo, sabendo que por rejeitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, passará toda a sua eternidade. Se morresse, fosse jogada no lago de fogo e morresse,
glória a Deus, morreu, acabou. O sofrimento de alguns minutos, pum, morreu, acabou. Só que nesse lago de fogo, não morre. É uma separação definitiva de Deus e para todo sempre. Os que forem lançados no lago de fogo serão atormentados e o sofrimento será eterno. Será eterno. Então, temos ainda 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 24 ao 26. Então, são julgamentos que a Bíblia nos mostra. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino, está falando do reino milenar, os 1000 anos, né, a Deus, o Pai, e quando for aniquilado todo o império e a potestade, aqui está falando do império da besta, do falso profeta, o império de Satanás, porque convém que reina, está falando do reinado, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E vocês sabem que não precisa nem dizer que o diabo é o inimigo número 1 de Deus. Ele sempre quis ser Deus. Tanto é que nos dias da grande tribulação, a Bíblia diz que ele vai assentar, claro, a besta, né? A besta, vai ser dado imagem à besta e ela vai falar, entendeu? E vai sentar lá no templo de Deus, querendo e parecendo ser Deus, porque esse sempre foi o intento. Alguém pensa que o diabo quis ser mais do que Deus. Não, o diabo nunca quis ser mais do que Deus, até porque ele sabe que é impossível ele ser mais do que Deus. Mas o que o diabo sempre quis? Ser igual. E sabe qual é a maior raiva do diabo? É porque eu e você, nós somos iguais. A Bíblia diz que quando Deus foi fazer o homem, ele diz, façamos o homem, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos a imagem. Agora o diabo não quis ser mais do que Deus, ele quis ser igual, mas não consegue. E aqui vem então a sua condenação que não dormita, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre 2 ressurreições. Está lá em João capítulo de número 5, verso de número 29, bem conhecido. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, né? Aquela que eu disse que termina, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, eles serão ressurreição da vida. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação, porque os ímpios também vão ressuscitar. Quando ser instalado aqui, esse trono branco, o juízo final, todos vão ressuscitar. Todos os homens, todas as pessoas, desde Adão até esse tempo que acontecerá. Todos que morreram vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar. Será que vai ter nome deles no livro da vida? Nananina, não. Porque se trata do juízo, da condenação. Preste atenção. Aqui, Jesus deixou claro. Esta é a segunda ressurreição. Os julgados são os injustos e iníquos, tá? O critério desse julgamento será segundo as suas obras. Deus não julga ninguém inocentemente que não merece ser julgado. Não, ele conhece tudo. Mas é como que uma balança. Se, pastor, aquelas pessoas que lá atrás morreram sem conhecer a Cristo, aí sim entra a questão das obras. Mas a Bíblia, a gente não pode esquecer o que está escrito em Hebreus 11, que mesmo eles não conhecendo a Cristo, teve muitos que, vendo como que ao longe, eles não viram, mas eles acreditaram. E muitos serão salvos. E agora tem a questão das obras. Por exemplo, eu sou filho de uma mulher que a minha mãe foi a maior feiticeira de uma cidade,
da região de Barretos, maior feiticeira, dominava. Agora, a minha avó não, era uma mulher muito boa, sabe? Eu nunca vi uma mulher assim, sabe, que cria tanto em Deus. Não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, mas tinha uma fé. Então, essas pessoas, e só morava no mato. Minha avó só morava no mato, porque ela foi pegada a laço. Meu avô dizia como é que encontrou ela. E aí, como é que vai ser salva? É aí a questão do julgamento. A pessoa, de fato, nunca ouviu falar de Jesus. E naquela época, meu avô só morava em fazendas. E quando ia fazer compra, ela não ia para ser, era ele que ia. Só ficava em casa cozinhando, tal, e cuidando das galinhas e aquela coisa toda. Era uma mulher boa. E agora? Questão das obras. Então, são coisas, são mistérios também, que a gente não queira saber, de fato, afirmar uma coisa ou outra, porque aí nós vamos nos perder na escatologia bíblica. Mas a questão das obras agora vai entrar muito. Veja o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Só o 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isto também ceifará. É uma realidade. O 8. Porque o que semeia em sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, Jesus deixa claro, através dos apóstolos aqui, esses ensinamentos. Tem outros versículos aí, que poderia mostrar o verso 9, depois o verso 10, e assim sucessivamente. Mas eu quero mostrar a leitura. Olha o que diz o verso de número 11, de Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Irmão, olha aqui o que será instalado nesse trono branco, e a grandeza desse trono, e a glória que estará presente nesse trono. Diz a Bíblia aqui, que os céus e a terra, ou na ordem cronológica, terra e céu, vai fugir e não vai encontrar lugar para eles. Tamanha a glória, a presença de Deus, a justiça de Deus nesse trono. Então, é claro isso. O trono branco, né, instalado nesse juízo final, cuja presença a terra e o céu não se achou lugar para eles. E viu os mortos, está vendo? João dizendo, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Isso, irmão, são bilhões e bilhões de pessoas. Hoje tem aproximadamente 7 ou 8 bilhões, 7 e 800 e pouco, 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Agora, já pensou os que já morreram? Só vivo tem 8 bilhões aproximadamente de pessoas no mundo. Agora, você já pensou como será avultado esse julgamento? Grande número de pessoas que vai comparecer diante do trono branco. É muita gente. Então, eu não sei, irmão, não tem como você dimensioná-lo. Não tem como, não tem dimensão para isso. Muito grande. Pegando todas as gerações, todas as épocas, todos serão julgados diante desse trono branco. Como é que vai ser a grandeza? Então, por isso que diz, e vi os mortos, aqui, eles já ressuscitados. Quem morreu em acidente, quem morreu afogado no mar, quem o avião caiu, enfim, todos. Aqui diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriu-se os livros. Por quê? Porque como é avultado o número de pessoas, também tem que ser o número de livros, vários livros, eu não sei quantos. Abriu-se os livros.
E esses livros aqui, não é o livro da vida, é o livro da condenação. Nesses livros aqui, só tem nome de condenados, tá? Ninguém vai se esquivar diante do que está escrito nos livros. Abriu-se outro livro, e aí a Bíblia é específica, que é o livro da vida. Que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro? Não, nos livros. Por quê? Porque nos livros, nesses livros, todos os julgados que comparecerão diante do trono branco, do juízo final, já foi dado o veredito. Isso aí é só para afirmar que Deus não condena ninguém que não deva ser condenado. Deus não condena nenhum inocente. Mas inocente. Não tem esse negócio. Tá? Deus não erra. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não erra. Você erra, nós erramos, mas Deus não erra. Então, os nomes aí dos condenados, todos esses nomes estão escritos não no livro da vida, porque desse não vai encontrar. A Bíblia não faz menção que alguém, nessa oportunidade, será salvo. Porque todos que tinham que ser salvos já foram. Aqui é o julgamento final, é a separação definitiva das pessoas que nunca quis Deus, se desviaram dos seus caminhos e agora serão jogadas no lago de fogo. Então, abriu-se os livros e aí eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí não tem escapatória, né? Mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Vamos pôr o cara na balança, né? Vamos pesar. E aí, mediante o que ele fez de bom ou de mal, põe na balança, o pau da balança, ó, fica aí, e assim ele vai ser condenado. Diz a Bíblia, verso de número 13, e deu o mar os mortos que nele havia, ou todos que morreram. Já pensou quantos? Até os mortos do Titanic, que afundou. Todos eles vão comparecer, todos. Ó, os mortos que estavam no mar, a morte e o inferno deram seus mortos. Todos que estavam lá no inferno, no Hades, detido, aí eles vão ressuscitar em seus próprios corpos, não para ser colocados no céu, não. Eles vão comparecer diante do trono branco, do juízo final, para ser condenado. Então, é claro isso aqui na Bíblia. Tá? O inferno deram os seus mortos que neles haviam e foram julgados conforme as suas obras. Tá? A morte e o inferno foram lançados, verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Você vê que não vai ser só nesse julgamento final, Deus não vai julgar só os homens, mas até a morte e o inferno será lançados no lago de fogo. Por que a morte será lançada no lago de fogo? Paulo escreveu dizendo que o nosso pior inimigo é a morte. E o último inimigo, disse Paulo, que será aniquilado é a morte. A morte é uma coisa horrenda, irmão. Você vê que o cara faz de tudo quando fica doente, ele não quer morrer, ele faz de tudo. E se ele pudesse comprar mais um dia ou uma semana de vida, ele compraria, porque a morte é um horror. Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. É difícil encontrar um salvo. E às vezes você fala, eu quero ir para o céu. Não quero nada, irmão, é uma hipocrisia nossa, da nossa parte. Se você quisesse, quando você ficasse doente, não tomava remédio. Pronto. Você não sabe que a morte já é um passaporte para o céu? E é até bom, porque os que morreram em Cristo, irmão, já estão salvos. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro,
porque passaram pelo processo da morte. Então é hipocrisia você dizer: ai, Jesus, vem logo, eu quero ir para o céu. Só que você quer ir para o céu, mas quando você fica doente, você já corre atrás de um remédio e do médico. Então nós não queremos ir nada, irmão. A gente está falando, e Deus olha: rapaz, você não quer ir nada, você quer ficar mais aqui. E aí, por graça e misericórdia, Ele nos cura, tá bom? Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E olha o que diz a última parte do verso 14. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. É uma separação definitiva de Deus. E o que chama a atenção, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. E não serão um só achado escrito no livro da vida. Não tem. Aqui não. Nesse julgamento não. Todos que comparecerão diante desse julgamento aqui, irmão, eles não terão seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz aqui que foram lançados no lago de fogo. Então, finalizando por causa do nosso tempo, o que significa que as penalidades corresponderão segundo a culpabilidade de cada pecador. Ou seja, tudo que o homem semeou, isso também ceifará. Já mostrei que quem é o juiz sobre o trono é Jesus, conforme João capítulo 5, verso de número 22. Coisas preciosas. Onde estará a igreja? A igreja estará presente como esposa do rei ou rainha para ajudar no julgamento. Se alguém se apresentar diante do julgamento e dizer: não, mas eu não ouvi a palavra, eu não ouvi. Logo aparecerá alguém ali diante do tribunal e dizer: e vai vir nitidamente na mente daquela pessoa. Ela foi evangelizada. Na verdade, se esquivou, não quis o Senhor. Então, a igreja estará ajudando nesse julgamento. Jesus será o juiz e assentar-se-á no trono do juízo. A igreja tomará o lugar de jurados. E ela, ou a ela, competirá dar o veredito de cada réu. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. São mistérios, não dá tempo para mostrar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Santos aí está falando de nós, a igreja. Está falando de a igreja. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Ele falava lá de irmãos que iam diante dos tribunais, tal, para questões simples, né? Eles faziam um litígio lá entre eles, tal. E Paulo então abordou esse tema. Então a igreja, nós estaremos com Cristo, a igreja como jurada. Isso é coisa maravilhosa, né? Depois tem o verso 3 também, tá? 2 e 3. Finalizando. A morte será o último inimigo a ser aniquilado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 26. 15 e 26. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí, até a morte é jogada lá no inferno. Aí, ou seja, no lago de fogo, porque o inferno também já vai estar lá. Então, acaba a morte, não haverá mais morte. Voltará tudo como no princípio, antes do homem cair, antes da queda do homem. A linguagem simbólica de Apocalipse 20, verso 14, significa que a morte deixará de existir ou ameaçar durante toda a eternidade. Isso significa que a morte será aniquilada, ou seja, ela não vai ter poder sobre as pessoas durante toda a eternidade. Juízo final, todos os mortos ímpios ressuscitarão aqui e serão julgados conforme as suas obras e enviados para o seu destino.
eterno, final, lago de fogo e enxofre. A Bíblia tem uma recomendação para mim e você. A Bíblia diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Cuidado, irmão. Nós estamos no pior período da igreja nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Eu digo que nós estamos no limiar do grande dia. Passou o que é limiar? No começo, tá? No começo. E estamos no crepúsculo do arrebatamento, tá? Arrebatamento já está vindo, Jesus já está vindo. Estamos no crepúsculo do arrebatamento e no limiar do grande dia. Jesus já está vindo para buscar a igreja. E não tem tempo de você ficar aí preso a coisas materiais, casas, empregos, salários, dinheiros, empresa. Irmão, viva como se essas coisas não existissem. Sabe por quê? As coisas eternas nos esperam. Paulo escreveu, diz: pastor, eu tenho luta, tenho tribulação. Paulo escreveu assim, ó: aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas pastor, a gente tem luta aqui e tal, igual o ímpio. Fique tranquilo. Paulo diz assim: porque a nossa leve, às vezes você chama de pesada, mas Jesus não tem fardo pesado. Até porque Jesus diz, ó: o meu fardo é leve. E quando Paulo fala de tribulação, ele diz: porque a nossa leve e momentânea, momentânea por quê? Porque é transitória, susceptível, passageira. Você não vê que a gente cantava antigamente aquele corinho: a luta vem e passa, não desanimes não. Então ela vem e passa. Hoje você está inserido num problema, numa dificuldade, o vento está soprando ao contrário na sua vida, mas amanhã Jesus te dá vitória, você vai estar cantando o hino da vitória. Então Paulo foi contundente quando diz, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Irmão, uma glória muito grande te espera na eternidade. Siga em frente, mesmo machucado, mesmo chorando, mesmo se arrastando, não desista de Jesus, não desista do céu, porque Jesus está voltando. A minha mãe, depois que se converteu, ela usa uma expressão, ela diz assim: meu filho, a vinda de Jesus, o arrebatamento, está mais próxima do que a nossa própria roupa do corpo, que está coladinha na nossa pele. Ela fala isso, está mais próxima. Quando ela dá testemunho, ela fala isso: Jesus está voltando. Não é tempo de você, ou não dá tempo para você ficar perdendo tempo. Invista no reino de Deus, seja um perfeito ganhador de almas para Cristo. Procure ganhar pessoas para Jesus, fale de Jesus. Você disse que gosta, esses dias eu falei aqui, eu amo os meus parentes, ama coisa nenhuma, irmão, que hipocrisia. Se você amasse a sua parentela, se Jesus vier hoje, e eles morrerem sem Jesus, para onde eles vão? Onde eles vão passar a eternidade? Lago de fogo. Então se eu os amo, eu vou pregar para eles, eu vou falar de Jesus para eles, então faça isso. Tem irmão aí que está até, eu sou inimigo da minha família, eu não gosto do meu parente, eu não gosto do meu irmão. Mas pare com isso, pregue o evangelho para essas pessoas, antes que seja tarde demais. Você lembra lá do rico, da parábola? Pai Abraão, não dá para mandar um anjo lá, não, anjo não dá, não. Não dá para mandar profeta, não. E tem Moisés, tem os outros lá, eles não ouvem ninguém. Depois que ir para lá, aí não tem mais volta. Fique em pé, vamos agradecer.